Olá, meus caros. Aqui quem fala é Rodrigo Vaslin, sou juiz federal do TRF da Terceira Região e aqui como professor da 8 de julho. Meus caros, eu vim falar sobre um tema importante de direito processual civil, a matéria que eu leciono. Mais especificamente sobre a história da nossa matéria e em que momento da história nós estamos atualmente. Porque isso é muito importante para entender toda a disciplina e interpretar bem o Código de Processo Civil. Bem, o direito processual civil ele nasceu em 1868 com a obra de Oskar von Bülow, em que ele passou a entender que, de fato, existe uma relação jurídica processual com seus poderes, deveres, ônus, faculdades, diferente da relação direito material. Por quê? Porque antes entendia-se, né, que estávamos na primeira fase em que o processo civil era visto de maneira imanente, imbricada com o direito material. Era a chamada fase imanentista ou sincretista. Então não existia autonomia da nossa matéria, nem existia a nossa matéria naquela época, né, antes de 1868. Veio 1868, a obra dele é considerada a certidão de nascimento da nossa matéria, justamente separando o direito material com a relação processual. Então passou-se a estudar justamente todos os institutos que hoje, né, nós estudamos, pressupostos processuais, os elementos da ação, os poderes das partes, os deveres, etc., na relação processual. E todos nós sabemos que uma relação processual, né, pode desenvolver e no final o juiz vai julgar improcedente, ou seja, a relação de direito processual, né, se estabeleceu, mas o direito material era inexistente e, portanto, houve a improcedência. Ok. Só que, dessa época para frente, nessa segunda fase do direito processual, chamada a fase autonomista, né, fase científica do processo civil, deu-se muita importância, às vezes exagerada, às tecnicidades e formalidades do processo civil, de modo, né, que se passou a, vamos dizer, observar com mais atenção a relação processual e se esquecer um pouco da relação direito material. E isso leva, de certa maneira, né, um juiz muito tecnicista, muito formalista, leva a extinções de processos sem resolução do mérito e, no final das contas, o processo civil não serviu para nada, não serviu para pacificar a relação e não serviu para dar o direito material a quem tem razão. Então, surgiu a terceira fase do processo civil, é a fase chamada de instrumentalista ou a fase de acesso à justiça. Nessa terceira fase, começou-se a propugnar, vamos dizer, defender que o processo civil, na verdade, ele serve de instrumento à efetivação do direito material. Então, ele não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para que o direito material seja, né, estabelecido e seja efetivado e que o juiz entregue o bem da vida à parte que tem razão. Isso é muito importante. Nessa terceira fase, tivemos obras muito importantes, dentre elas a instrumentalidade do processo, do Cândido Rangel Dinamarca, professor da USP, e também sobre essa fase chamada de acesso à justiça, tivemos até uma obra chamada Acesso à Justiça, em que dois autores, um italiano e outro norte-americano, Mauro Capelletti e Bryant Gard, eles defenderam 3 ondas renovatórias de acesso à justiça no sistema jurídico ocidental: justiça aos pobres, coletivização de demandas e, de certa maneira, efetividade do processo, simplificação do processo para que ele sirva de instrumento para que, ao final, se dê o direito material à parte que tem razão. Então, essa fase é muito importante, muitos até dizem que ainda estamos nessa terceira fase, mas há alguns outros autores, como, por exemplo, Fred Didier, né, e alguns outros, que defendem que nós estamos numa quarta fase de direito processual civil. Ela ainda entende que o processo civil serve de instrumento para a efetivação ali dos direitos materiais, mas, vamos dizer, essa quarta fase é embebida em toda a teoria, né, sobretudo neoconstitucionalista, que nós vivemos atualmente. Então, no pós-Constituição de 88, né, mudou muita coisa. Então, mudou a teoria das fontes, passou-se a entender que, em princípios, também é espécie de norma jurídica ao lado das regras. Mudou bastante a teoria da interpretação e vários métodos de interpretação constitucional, né? A concepção também de que a Constituição tem força normativa e todos os sub-ramos do direito devem ser filtrados e interpretados à luz de princípios e valores constitucionais. Então, muita coisa do processo civil passou a ser reinterpretado, contraditório, várias outras garantias fundamentais, segurança jurídica, etc., à luz dos princípios e valores constitucionais. Então, né, estaríamos nessa quarta fase de o processo civil ainda naquela noção instrumentalista, mas muito interpretado e aplicado conforme princípios e valores constitucionais. É isso que diz, inclusive, o nosso artigo 1º do Código de Processo Civil. Então, né, fiquem cientes dessas 4 fases do direito processual civil, é muito importante para até interpretarmos todo o código. Então, hoje, o juiz, né, ele tem que, vamos dizer, entender que ele não deve ser tão formalista, tão, né, apegado ali a filigranas jurídicas e
ele deve entender que o processo civil é meio para a efetivação de direitos materiais. Isso implica o quê? O juiz primar pela solução do mérito, artigo 4º do CPC, o juiz às vezes superar eventuais nulidades que não geram prejuízo a ninguém para, ao final, decidir o mérito. No recurso, o relator ele vai intimar a parte, né, para consertar algum vício formal, 932, parágrafo único, intimar a parte para consertar um preparo, complementar o preparo ou pagar o preparo dobrado, ou intimar a parte para comprovar um feriado local, 1003, parágrafo 6º. Então, há vários dispositivos no Código que trazem essa visão. Então, fiquem atentos. Até mais.